Boa noite, caros alunos. Mais uma semana nós estamos aqui, graças a Deus, dia 2 de setembro de 2021. Que bom ter vocês aqui, né? E eu estou ansiosa para saber o que é que vocês vão fazer no feriadão, além de estudar, né? E responder as minhas questões que eu vou ter para vocês. Com certeza vocês já se planejaram, já está todo mundo de mala pronta, loucos para distribuir a Covid, compartilhar ela com outros. Estou errada ou não? Ô, prof, uma pergunta, não sei se a senhora já respondeu, mas eu não estava na aula. Vai ter aula na segunda-feira ou nem sabe? Eu acho que não. Eu não sei. É que eu só dou aula na quinta, quarta e quinta, então eu não sei. Mas eu vi. Deixa eu só até ler uma mensagem que eu recebi aqui agora. Vamos ver. De qualquer forma, Priscila, o Éder não vai estar. Quem? O professor Éder não vai estar segunda. É verdade, nem lembrava. Eu aqui, mas é que eles estão me falando das aulas EAD, então eu não posso garantir para vocês se vai ter essas, porque eu tenho a EAD. Não, esse aqui é o grupo do EAD, então não posso responder para vocês. Mas eu acredito que sim, porque não é feriado segunda, não, feriado é terça. Acredito que sim, mas eu não sei com os professores dos outros, eu não recebi nenhum recado ainda. E aqui no e-mail que eu abri para entrar na sala de aula virtual também não tinha nada, nenhum aviso. Boa noite, professora. Boa noite, Chayane. Mas boa ideia de vocês, tem o calendário acadêmico. Lembram que tem o calendário acadêmico? Eu vou olhar depois no calendário acadêmico, porque normalmente quando tem feriadão, assim, eles fazem, tá? Então, eu estou brincando com vocês, eu não sei realmente se vai ter aula segunda ou não. Mas aí tem o calendário acadêmico que eu me lembro que tinha todas as aulas até o final do ano. Eu tenho que procurar onde eu coloquei, tá? Não sei onde está. Mas deve estar no site da faculdade. Certinho? Então, os que forem chegando vão deixando o nome no lado para mim poder fazer a lista de chamadas de vocês, tá? Aqui, ó, bonitinho, quem estava semana passada, também bonitinho aqui. Os outros vão ficar com falta. E aí tinha uma atividade para a semana passada, estão lembrados? Sim, professora. Sim, quem fez a atividade, quer me apresentar aqui? Eu fiz, não sei se está... Chayane, você estava na aula semana passada ou não? Estava. Tá, então Chayane, só um pouquinho, deixa eu te achar aqui na chamada, Chayane, Paula. Letícia, Chayane. Vamos lá, Chayane. O que tinha de questões aí? Uma questão só, Chayane. Aí depois os outros vão passando uma outra também. Tá bom. Tá, vamos lá, Chayane. Então, ali, o que é perícia contábil? É o conjunto de procedimentos que tem como objetivo a emissão de laudo ou parecer sobre questões contábeis. Essa análise é realizada mediante exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificado. Muito bem. Obrigada, Chayane. O outro, quem vai me responder a próxima? Lembro que vale nota, tá? Pode ser eu, então. Júlia, deixa eu te encontrar aqui, Júlia. Você estava semana passada? Sim. Júlia, Letícia. Só um pouquinho. Júlia, deixa eu te encontrar aqui. Letícia. Júlia Werner, tá ok? Pode falar, Júlia. O que se entender por legítimo? Trata-se da questão judicial do conflito de pretensões que será discutido entre as partes na ação. É a disputa que será solucionada em juízo. A pendência que é submetida ao juiz para ser examinada. Ele inicia-se quando o réu contesta o pedido do autor.
Alguém fez alguma coisa diferente ou discorda da resposta dela? Então, ninguém fez diferente e também não discorda. O próximo eram 5 questões, não era? Mais. Eu posso falar a próxima, professora? Priscila, só um pouquinho, deixa eu te localizar, Priscila. Tá aqui, pode falar. Priscila Dias, né? Diniz, ok. Qual a diferença entre perícia semijudicial e extrajudicial? No caso judicial, o perito contador é nomeado por um juiz para analisar uma determinada causa e emitir seu parecer. No caso da perícia extrajudicial, ela serve para avaliar bens e direitos, cálculo de indenizações, venda e compra de empresas, partilha de bens, liquidação de haveres, divórcio. Muito bem, obrigada, Priscila. Tem mais? Quem mais fez? Gente, eu não acredito. Quem mais fez as questões? Então, vamos lá. Os que fizeram ali, vamos à primeira que fez. Chayane, me fala outra ali, por favor, Chayane. Daí os que fizeram vão ganhar uns pontinhos, vão ganhar uns décimos a mais aqui. Ali agora explique o que é verdade formal, né? Baseie-se na noção de que a reprodução jurídica do fato se exaure nas provas e manifestações trazidas aos autos pelas partes, sendo mínimo e, por vezes, até inexistente. A iniciativa do julgador na produção de prova com o objetivo de se descobrir a verdade. Certo. Muito obrigada, Chayane. Está bem certinho. A outra questão... vamos ter agora aqui quem que respondeu. A Júlia, vamos pela ordem de quem respondeu. A Júlia? Ô, professora, eu só anotei 4 questões. Eram 4, prof. Era 4? Mas você tinha 5? Tudo bem. Então, uma eu estou de fora. Então, vocês aqui que fizeram, tá? Eu até vou colocar um asterisco aqui. Tem uma notinha a mais, ok? Os demais vão ficar sem a nota de hoje, da semana passada, certo? Então, eu já tinha falado para vocês que valia a nota, né? E que eu preciso fazer isso. E tem o controle da chamada também, ok? Então, coloque o nome aí do lado, para mim poder ter a chamada de vocês. Quem não colocar o nome vai ficar sem a presença, tá? Então, nós vamos adiante agora. Eu vou compartilhar uma apresentação para vocês e hoje também nós vamos fazer atividade em aula, tá? Vamos ver se vocês efetivamente entenderam como começar um processo, ok? Mas antes eu preciso dar mais umas explicações aqui para vocês. Vocês já começam a visualizar? Sim. Sim? Ok. Tá, hoje é dia 2/9, né, como eu já tinha falado. Aqui o e-mail ao qual vocês sempre vão se comunicar comigo. E eu tenho uma revisão aqui que eu vou falar, né? Então, eu vou precisar de vocês. Semana passada, a gente falou sobre o quê? Sobre a perícia ou não? O que a gente falou na semana passada? Eu me lembro que alguns até comentaram que tinham gostado da aula. Eu preciso de alguém que me auxilie aqui para a gente responder. Vamos lá, o que vocês... Até deixa eu minimizar, que daí eu posso escrever aqui. O que nós vimos ali na aula da semana passada que vocês lembram? Não lembro de nada. Eu falei, estão lembrados que eu falei, inclusive, aqui tem várias pessoas que colocaram também. O perito pode fazer todo e qualquer processo?
Não, né? Tem processos que ele não pode fazer, primeiro, por não ser da alçada dele, ser uma perícia que ele não tenha conhecimento. Deixa eu deixar a tela inteira aqui, já que vocês não querem falar. A perícia que eles não têm conhecimento ou não têm habilidades técnicas para fazer isso. Quando o perito tem um grau de parentesco com as partes, sejam ela a reclamante ou a reclamada, qualquer uma delas, ele não pode fazer parte do processo de perícia e o juiz não tem obrigação de saber isso. Aí vale a honestidade e a ética do perito de informar ao juiz e declinar do caso, tá? Isso somente quando é perito judicial. Agora, quando não for perito judicial, aí vocês podem fazer todos os processos. Mas aí tem também aquela questão de que uma das partes pode dizer, é parente, é isso e aquilo. Mas, enfim, não vou entrar nessa questão. Eu estou só falando que eu frisei bastante da perícia judicial, tá? Então, quando você é parte de qualquer uma, tanto do reclamado quanto do reclamante, quando você tem um grau de parentesco, grau de amizade, esse grau de parentesco é esposo, esposa, primo, filho, tio, compadre, enfim, que é esse grau de parentesco, essa amizade que você é um amigo, só que daí precisa saber o que é um amigo. Um amigo íntimo, um amigo, não é uma pessoa conhecida. Porque, por exemplo, eu conheço um monte de pessoas da minha cidade, mas conheço assim de bom dia, boa tarde, ou conheço que são da cidade, não significa que você não possa fazer o processo. Somente quando você tem um grau de amizade forte, que você é amigo da pessoa, daí não. Quando você faz parte de uma das empresas que elas estão ali também, né? Não basta conhecer, quando você faz parte de uma delas, digamos que qualquer um de nós esteja trabalhando numa empresa que ela foi reclamada. Aí o juiz te indica para fazer o processo. Você não pode fazer porque você é parte, né? Tu está trabalhando dentro da empresa. Quer queira, quer não, é muito antiético fazer isso, porque você pode estar sofrendo pressões dos teus superiores, ou você também, por ter aquele vínculo de empregatício, vínculo de amizade, pode distorcer um pouco os casos. Então, para evitar todos esses constrangimentos, essas questões, você já declina do processo. Faz uma correspondência para o juiz e explica o porquê que você não vai fazer isso. Aí o juiz vai entender e vai nomear outro. Porque quando a gente é perito do juiz, a gente recebe convocação, né? A gente é convocado e ele é uma autoridade máxima, então a gente precisa dar essa explicação, né? Aí depois nós passamos, né, por que chega um processo, por que acontece, por que vai para a perícia, né, e como que começa. Então, eu falei para vocês que sempre existe duas partes. O reclamante, que está insatisfeito com alguma situação, tanto na empresa ou alguma coisa que aconteceu com ele, né? Ele está insatisfeito. O reclamado, que é a empresa, ou pode ser até duas pessoas, né, que não dá certo. Eu me lembro que eu citei para vocês um caso de uma perícia que eu estava fazendo, fiz, né? Não estava fazendo, não, eu fiz, que ainda não foi concluída, o juiz não terminou ela ainda, não deu como é que a gente diz, o veredito final do processo, né, que era a separação de marido e mulher, né, um casal. Então, tinha todas aquelas questões de divisão de bens e que eles não se acertaram, não chegaram a um comum acordo. Eu lembro para vocês que o que me chamou muito a atenção, que tinha eletrodoméstico, tinha louça, e que lá tinha uma briga tinha uma relação de itens de cozinha, né? 3 pratos, 3 xícaras, 3 garfos, 3 colheres, 3 não sei o quê, né? Eu tenho a impressão que eles compravam tudo de 3, que era para os 2 e mais uma pessoa se fosse lá, né? Porque não podia ser. Então, como que tu vai avaliar isso?
E veio, e aí tu tem que ver, poxa, mas como que eu vou avaliar um prato, uma faca, um garfo? Se é novo, tu pode pegar um orçamento numa loja e tal, mas é usado. Você não tem como. Aí eu lembro que eu falei para vocês também que tinha, eles anexaram nos autos, que os autos se chamam processo, né? Que é notas fiscais de compra de equipamentos, e vocês, como contadores, sabem que nós passamos todo e qualquer equipamento, máquina, enfim, o que for, passa por um processo de depreciação. E contabilmente, porque não é, a gente não está achando nada, né? Sempre digo, quando quem acha, não acha nem moeda, a gente não está achando nada. Então, contabilmente, porque nós somos peritos contábeis, aqueles equipamentos baseados com nota fiscal tem que fazer o cálculo da depreciação toda e ver se eles depreciaram o 100%. Se depreciou 100%, você vai fazer a relação conforme o autor tal, né, que tem que pegar um livro, a referência, baseado na lei da depreciação, isso, aquilo, vai explicar toda a lei e mostra o cálculo, que você fez o cálculo da depreciação, o bem não tem mais valor contábil. Né? Tu não vai, se não vai dizer que o bem não tem mais valor, a pessoa vai se ofender, para ele está servindo muito aquele bem. Então, ali tu está fazendo juízo de valor, quando você diz, o bem não tem mais valor. Agora, quando você disser contabilmente este bem não tem valor, então você está dizendo baseado na lei, tá? E não é na tua observação. Porque quando você fala a tua observação, fica muito ruim, tá? E nem pode, o juiz também vai indeferir, e ainda a gente vai levar umas quantas xingadas dos advogados e tal, porque a gente está fazendo pré-julgamento das coisas, tá? Então, isso a gente não pode fazer, sempre baseado em lei. Sempre que eu estiver trabalhando com depreciação, com cálculos, com o que for baseado na lei tal, na lei da contabilidade ou contabilmente, e aí você vai explicar, tá? Então, ali você faz o valor, e sempre essas planilhas a gente sempre vai chamar de anexos, porque são dados que você não vai fazer as planilhas e jogar no processo. Porque você tem que entender que você está fazendo planilhas de cálculos, você está sabendo o que está fazendo, e vai apresentar lá no final um valor. O juiz não vai saber aquilo, o que valor é aquele que você apresentou para ele analisar. Então, por isso que a gente chama. Ai, tem alguém, só um pouquinho. Quem está pedindo para entrar? Eduardo. Fala, Eduardo. Levantou a mão, Eduardo. O que você precisa, Eduardo? Eduardo? Entrou, deu boa. Hã? Não. Boa noite. Não, apertei errado. Ah, tá bom. Tá. Obrigado. Apertei errado, professora. Boa noite. Boa noite, boa noite. Só coloca seu nome aí, tá, Eduardo? Então, eu estava explicando, né, da revisão de semana passada, que quando a gente faz os cálculos, imagina que a gente tem folhas e folhas e folhas e folhas de cálculo. Lembra que eu disse para vocês que teve um que tinha 38 anexos, né? 38 folhas, 38 anexos. Então, a gente vai colocar, por exemplo, claro que no computador, né? Não vai fazer à mão como eu estou fazendo. Anexo 01, por exemplo, vai fazer assim, anexo 1, né? E vai fazer aqui no meio, anexo 1, e depois aqui dentro, né, do anexo 1 vai ter tantas coisas. Depois, o anexo 2 vai ser tudo a mesma coisa. Vai tudo colocando por anexo. E no laudo, você vai explicar o que cada anexo tem, o que cada anexo compõe, e traz o resultado final no laudo, tá? Mas isso vocês vão aprender a fazer lá no final, eu só estou dando a parte de teoria, certo? Então, isso aqui foi o que, mais ou menos, o que nós vimos. Oi? Tá, alguém mais lembra de mais alguma coisa que a gente viu semana passada que eu não estou lembrada? Que quer falar?
Então, se eu perguntar para vocês assim, o que é um reclamado? O que é um reclamado e um reclamante? Eu preciso que vocês interajam, tá? O reclamado seria o empregador? Isso. E o reclamante imagina sempre assim, uma questão de empresa, tá? Não vou dizer que isso aconteça em empresa, mas quem que falou comigo agora? A Mari Carla? Júlia. A Júlia, né? Claro. Imagina, eu vou usar teu exemplo, tá, Júlia? Não sei onde você trabalha, não sei o que você faz. Mas, assim, a Júlia trabalha numa empresa, ok? E ela saiu de lá, ou ela pediu para sair, ou qualquer coisa assim, ou mandaram a Júlia embora, certo? Numa empresa. E ela vinha percebendo que tinha alguma coisa que não estava legal, ou não tinham pago as horas extra dela de acordo, ou ela trabalhou e não recebeu as horas extras, ou houve um aumento de salário e não foi repassado. Essas questões assim. Ou teria direito à insalubridade, ela não estava recebendo, por aí, sabe? Mas enquanto ela estava lá, ela sempre estava na esperança que iria melhorar um dia ou que ela iria receber isso. Não aconteceu. Ela saiu, né? Saiu, tudo bem, não adianta, não, tentou o acordo, não houve, ela saiu, procurou um advogado e relatou toda a situação para ele, o que era, explicou. Eu trabalhava todos os dias 1 hora a mais, eu trabalhava ao sábado e não recebia, sabe, umas coisas assim, e eu constatei que o meu fundo de garantia não foi depositado todo, que era depositado em partes, aí vai, sabe? Aí ela entrou, pegou um advogado, a Júlia, tá? Pegou um advogado e entrou na justiça contra a empresa. Então, a Júlia é a reclamante. E a empresa dela, que eu vou chamar de XYZ, vai ser o reclamado. Então, já nós temos duas partes já, tá? E aí, ficam aí discutindo. A parte que é reclamada vai ter que contratar um advogado, né? Para se defender, porque se entra na justiça, você tem que pegar um advogado. E aí começa a briga, né? A empresa diz que pagou, a Júlia diz que não recebeu, e aí aquela coisa. Aí começa a juntar documentos. A Júlia começa a provar que realmente tudo aquilo que ela falou existe documentos. Agora, aquilo que ela não consegue provar, complicado. A empresa vai começar a provar que também juntando documentos, e aí vai adiante, tá? Então, existe a função. Não houve acordo, não houve acerto, foi para a justiça. O juiz, né, ficou tentando entender os dois e ali não teve acerto. O que acontece? Aí o juiz diz, não, então, uma das partes diz assim, bom, então, eu quero um perito para fazer os cálculos. Então, chama-se uma pessoa neutra, o perito do juiz para fazer o cálculo. Aí a Júlia diz, e a empresa dela, XYZ, bom, mas se o juiz está colocando um perito, eu também tenho o direito de colocar. Eu vou contratar o Vitor. O Vitor é um perito bom que tem na cidade e tal. Eu vou contratar o Vitor para fazer os cálculos que eu entendo que sejam de acordos. Ok, ela acertou os honorários dela lá com ela e o advogado dela com o Vitor, que é o perito. A empresa, por sua vez, bom, mas se a Júlia também tem, eu também tenho direito e vou colocar um perito. A empresa XYZ contrata um perito e tem esses cálculos, tá? Ele apresenta. A Júlia, o perito da Júlia apresenta um tipo de cálculo, o perito do XYZ apresenta outro, e eles não fecham, sabe?
Aí, como a Júlia é reclamante, ela insiste. Aí o juiz disse, não, então tá, então vamos chamar o perito do juiz. Aí vai lá o perito do juiz e vai ter que, não que ele tenha que ficar no meio termo, entende? Ele não vai ter que ficar no meio termo. Ele é a pessoa neutra que não vai defender nenhum dos lados, vai simplesmente fazer o que o juiz mandou. O cálculo que o juiz mandou, e vai encontrar detalhes lá dentro, porque o perito é como se fosse um fiscal, é um bichinho danadinho, que fica procurando os mínimos detalhes dentro de um processo, né? Nessa parte que lhe cabe. E aí, a gente depois, o que o perito é chamado, que ambas as partes não tem problema, todas concordam com a indicação do perito do juiz, o juiz manda um ofício, ou chama, geralmente é por ofício, né? Ou e-mail também, que hoje já é mais comum e-mail. Tem um processo tal para você ir lá e buscar e fazer. Ou é assistência judiciária gratuita, que uma das partes, né, não tinha dinheiro para pagar o processo, conseguiu provar que a renda dela não era o suficiente, porque tem uma faixa de renda que paga, né, os processos, e outra não, quer dizer, para o perito, tá? Não que não pague, é R$400, certo? Mas às vezes dá tanto trabalho que R$400 não é tanta grana assim, né? E aí vai todo aquele desenrolar, e aí vai longe. Aí as brigas vão longe, ambas as partes podem não concordar com o meu cálculo, uma pode concordar, a outra não, então, e aí segue a situação que vai muito longe, tá? Então, isso eu dei um apanhado já de tudo que nós vimos até hoje. Agora, eu vou colocar uma atividade para vocês aqui, e eu quero efetivamente ver se vocês entenderam o que eu falei até hoje. Se não entenderam, o objetivo é exatamente esse, eu ajudar vocês, tá? E eu não posso ficar aqui falando o tempo todo sozinho, porque eu tenho que ficar tomando água, eu já tomei meia garrafa d'água. Tudo certo? Okay. Tudo, prof. Oba! Gostei. Então, eu vou compartilhar a atividade aqui com vocês, eu vou explicar ela e depois eu digo o que vocês vão fazer. Tudo bem? Hoje de manhã eu lembrei de vocês. Eu estava fazendo uma aula de inglês online e tinha que falar e tinha que chamar e eu não sabia a resposta, e eu lembrei da turma de vocês, não desse semestre, do semestre passado, que vocês diziam que não gostavam, que eu ficava perguntando, e a professora ficava só perguntando hoje de manhã. Eu lembrei da turma de vocês, comecei a dar risada. Tá, então, atividade prática durante a aula de hoje. Então, aqui já, né, nossa, ficou muito... Vocês conseguem ler? Não. Um pouco ruim. Ai, deixa eu mudar essa cor aqui, então. Poxa. Acho que o branquinho fica melhor. Deixa eu tentar mudar. O branquinho? Assim? Isso. Ficou melhor. Ficou melhor? Deixa eu ver qual é o outro. Tem mais um de azul aqui. Eu não vi que tinha ficado tão ruim. Agora que eu vi aqui com a luz, assim... Bom, esses aqui, não sei se eu consigo mudar. Ou a professora muda o fundo, né, para branco. Qualquer coisa. Eu não sei se vou conseguir mudar o fundo. Sabe que eu não sei mudar o fundo? É lá em design. Aqui no lado do inserir. Aqui? Opa, design. Isso. Daí tu vai em... e ficou... Não, mas acho que não deu esse aqui. Não, mas para os próximos slides. Para os próximos, da origem da perícia, aqui, ficou melhor? Ficou melhor para esses aí. Esse aqui, origem da perícia, mas esse aqui não deu para ver nada. Esse só muda a letra de volta para azul. Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não. Voltar aqui. Bom, tá.
Então, aqui depois eu já volto nos outros, tá? Só para mim não perder aqui. Então, toda perícia se origina de um desacordo, como eu já expliquei para vocês, né? E aqui, para vocês lembrarem, tem os desenhinhos. Esse aqui eu já passei semana passada, mas hoje eu fiz um resumo para vocês, né? Então, toda ela tem um desacordo entre as partes, não se entende. Então, tem que ser alguma coisa que realmente não dá entendimento, né? Aí, depois eu fiz o quadro esquemático. Opa! Para você, esse aqui eu tenho que mudar agora, então, né? É o branquinho que vocês disseram que ficava melhor? Vamos ver. Opa. Ficou melhor assim? Sim, para dar de ver. Agora dá. Então, eu fiz o quadro esquemático aqui para vocês, né? O reclamante, que eu peguei o exemplo da Júlia, o reclamado, que eu peguei o exemplo da empresa XYZ, não sei o quê, né? Então, eu apresento uma queixa contra aqui o reclamante, né? Apresento uma queixa contra o reclamado, aí é notificado da queixa, né? Ele vai receber um aviso aqui, né? Do fórum, vai abrir um AR, uma coisa, já vai ver o que está acontecendo, né? Coisa que quando a gente pega uma cor, depois não dá para... E aí, aqui, entra para a situação de litígio, quando eu disse para vocês, aqui é a situação de litígio, depois eu vou voltar a cor aqui. A situação de litígio, quando eu disse para vocês, eu dei aquele exemplo do casal que não se acertaram, estavam dividindo lá 3 pratos, 3 garfos, né? Então, isso entra numa situação de litígio. E o juiz também não pode dizer, né? Olha, fica com um prato de cada um e doa o terceiro, né? Seria tão prático. Mas aí não tem. Então, é uma briga bem danadinha, né? E aí entra a equipe técnica, entra o perito do juiz. E aí tem os procedimentos, né? Para a execução do trabalho pericial. Então, o perito deve, aqui, ó, para a execução do seu trabalho, o perito contábil deve inserir-se no objeto do trabalho, que é a perícia, né, a ser realizado, conhecer todo o conteúdo dos fatos, analisar de item por item, que por tristeza minha e de vocês, eu não consegui terminar aquele processo que eu estava ainda semana passada, que eu peguei o fio da meada errado de novo. Quando eu fui ler o cálculo dos outros peritos, eu vi que eu tinha cometido o mesmo erro que um outro tinha cometido, né? Aí eu comecei do zero de novo. Mas daí agora vai. Agora tem que ir, tá? Aí o que eu quero de vocês agora? Vamos lá. Vamos... Para design, eu acho que eu tenho que deixar mais escuro. Isso aqui vocês conseguem ver? Ficou melhor esse? Minha gurizada, estão surdos? Não ouviram? Dá para ver. Esse daí não. O outro esse aqui não, esse né? que tá agora. Vai ter que ficar desse jeito mesmo, que não vai dar. Tá, então aqui, o que eu quero agora de vocês? Exatamente isso, ó. Podem ser deixa eu ver quantos alunos tem em aula. 3, 6, 7, 8 que eu estou vendo aqui, só? É que na minha tela não está aparecendo todos, tá? Vocês podem, de 2 a 2 ali, se unirem, né? E, opa, esse aqui é o anterior. Este aqui. Aí, o que nós vamos ter aqui, ó? Vocês já sabem que vocês vão ter um processo que vocês vão ter que montar ele aí agora, bem básico. Certo? Tem um desacordo entre duas partes ali, que vão montar um processo. Certinho? Não estão de acordo, e aí vão chegar exatamente nisso aqui, ó, a origem da perícia. Então, o que vocês vão fazer? O quadro esquemático
o reclamante, o reclamado vão montar um pequeno, como se fosse um processo inicial, tá? De perícia. Imagina-se aqui que agora vocês não são peritos, tá? Para vocês conhecerem como é que acontece. Vamos pegar aqui, né? Eu dei o exemplo agora ali primeiro da Júlia, né? Ela é a reclamante, ela não estava satisfeita com alguma coisa, mas cada dupla vai fazer alguma coisa aí. Cada dupla vai fazer uma reclamação, tá? Então, na própria dupla, eu sugiro que um seja o reclamante e o outro o reclamado, porque tem pouca gente. Ok? Ou também eu queria ver com vocês, porque dois podiam fazer esse reclamante e dois o reclamado. Mas daí vai demorar, porque daí até o outro receber o reclamado, né? Até receber a aula pode acabar. Então, o melhor é as duplas, um é reclamante e outro é reclamado, certinho? E fazer todo esse esquema aqui que eu falei para vocês de semana, né, de hoje, que eu mostrei, e o de semana passada, que eu estou compartilhando aqui de novo, né? Como é que é todo o processo dele aqui, ó. Certo? Isso aqui vocês já têm na aula de semana passada. Eu só trouxe ele aqui de novo para reforçar para vocês. Entendido? Dúvidas ou não? E aí eu vou ser o juiz aqui, ó. Eu vou ver se a queixa de vocês tem fundamento e eu vou aceitar o processo ou não. A professora quer isso que a gente fale, só isso? Eu quero que vocês têm que colocar num papel alguma coisa, porque senão vocês não vão lembrar, né? Ou num papel, alguma coisa que vocês escrevam ali e vocês vão me apresentar depois. Sim, mas é falado, né? Sim. Não sei se eu consegui ser clara no que eu pedi ou não. Me ajude? Professora, é para a gente fazer um exemplo de um problema Isso. e trazer na semana que vem isso? Não, hoje nós vamos mesmo, hoje. Agora? Agorinha. Ih, dá tempo, é rápido. Só apresentar um problema. Agora, o problema é vocês que vão saber. Sim, mas deixa eu só responder apresentar um problema para a senhora e a senhora vai ser a juíza. Deixa eu só responder aqui para a faculdade, só um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Eu estou em aula agora até às 8, depois eu consigo falar, tá bom? Obrigado. Senão eu não consigo escrever e dar aula. Vamos lá, deixa eu só minimizar aqui para mim poder ver vocês. Quem me estava falando comigo? Quem falou comigo agora? Eu, Priscila. Priscila, o que você perguntou? Desculpa. É só para a gente apresentar um problema. Sim, apresenta um problema que vocês têm ali. Digamos que a Priscila e a Mari Carla estejam fazendo, tá? A Priscila, uma é reclamante e outra é reclamada. Aí, rapidamente, a Priscila vai apresentar o problema que tem. A Mari Carla vai ter que se defender. E aí eu posso dizer se eu vou aceitar o processo de vocês ou não. E assim mais dois, Júlia e Vitor, aqui um exemplo, aqui está um do ladinho do outro aqui para mim, tá? A Júlia e o Vitor, a mesma coisa, um problema e o outro vai ter que se defender e eu vou ser o juiz que eu vou ver se eu aceito o processo de vocês, aí eu vou dizer o que vocês precisam fazer. Deu para entender ou não? Se vocês não entenderam, me digam, por favor, que eu repito quantas vezes for necessário.
Pensando num caso agora, professora. Tá, eu quero que eu deixe aqui essa tela, essa aqui ou a outra? Vocês vão estar nessa etapa aqui agora, tá? Deixa eu ver. Assim ficou melhor para vocês verem? Com essa cor? Vocês vão estar aqui agora, ó. Um vai ser esse, o outro vai ser esse daqui, ó. Um é o reclamante e o outro é o reclamado. Só me digam quem são as duplas. Professora. Oi. Chayane e Lana. Chayane e Luana? Tá bom. Lana. Lana. Ah, desculpa, tá? Chayane e Lana. Eu vou colocar aqui, Chayane e Lana, uma versus a outra. Vamos ver o que elas vão se defender aí. A próxima dupla. Gente, tem que ser de 2 a 2, tá? Chayane e Lana, então vocês vão fazer. Acredito que os demais não estão escutando, tá? Então vocês vão fazer, vocês duas ali. E eu sou reclamante. A Lana é reclamante. E a Chayane é o reclamado. E a outra é o reclamado, tá? Então, a Chayane vai ter que esperar um pouquinho, ver o que a... Tu pode até dizer, pode até conversar ali. Não sei se vocês têm uma forma de conversar só vocês, sem que eu ouça, ou eu posso ir ouvindo para os outros também irem interagindo. Acho que é interessante assim também. Sim, professora, a gente já conversou. Já? Já. O meu reclamante, eu vou fazer com ela... Peraí. Só um minutinho, professora. Olha, tem que ter fundamento isso, não vão reclamar de uma coisa que vocês vão dizer que trabalhavam 20 horas por dia e depois a Lana vai me apresentar um cálculo ali que ela trabalhava 20 horas por dia. Não, professora, posso falar? Sim, e a outra, só um pouquinho, deixa eu só dizer para você. E a outra daí vai se defender, né, o reclamado, provar com o sistema de alarme, controle, tudo, que a Lana não fazia nem uma hora extra, né? Pode falar. Eu não estou escutando. Só um minutinho, professora. Ah, tá. Os demais, por favor. Bom, só vocês trabalhando, eu vou dar uma nota para vocês também, tá? Professora, eu sou o reclamante. Quem? Lana. Sim, eu coloquei aqui, coloquei. O meu é assédio moral. My God. Ah. Tá. Eu e o Eduardo. Quem outra? Priscila e Eduardo. Priscila versus Eduardo. Quem é reclamante, quem é reclamado? Eu sou a reclamante, Eduardo é o reclamado. Tô sem dinheiro, não tem. Tá, quem mais? Professor, eu e o Guilherme. Deixa eu só baixar a tela, porque eu tô com a tela, eu não vejo vocês. Eu quem? O Jefferson e o Guilherme. Tá, agora enxerguei.
Jefferson e o Guilherme? Isso. Onde é que está o Guilherme? Estou aqui? Ah, tá. Ok, 2, 4, 6. Eu tenho 12, está faltando 6 alunos aí. Mari Carla e Júlia. Júlia. Tá, quem é o quê? Mari Carla e Júlia. Eu já passo, professora. Enquanto o pessoal vai fazendo, apresentando, eu vou me preparando com a Mari Carla e já repasso para a senhora. Você é o quê? A reclamante ou a reclamada? Eu não vi ainda, mas posso ser reclamante. Tá, desculpa. Professora, o tema meu e do Eduardo, no caso, o motivo, é trabalho sem carteira assinada. Tá. E você já sabe o que vai pedir? Quem? A Priscila? Sim, vou pedir todos os meus 12 meses de 10º, férias, tudo que eu tenho direito. E já tem alguma previsão de cálculo? Já apresentou teus cálculos ali? Tu pode apresentar? Não apresentei, mas são 12 meses de FGTS, 12 meses de férias e de 10º. Tá. Sempre que vocês vão fazer isso, aí você tem que juntar provas disso, tá? Então, vamos imaginar que agora, né, que você... como que tu iria provar para mim que você não teve a carteira assinada? Com colegas de trabalho, com pessoas que sabem que eu estou naquele lugar há 12 meses. Fotos. Ah, ok. Fotos. E o que mais que você poderia juntar no processo? Que é muito importante. Claro que não me lembro agora, né? Porque não tem folha de pagamento. Exato, a tua carteira de trabalho, tu pode provar, né, Júlia? Priscila, né? Priscila, você pode anexar cópias da tua carteira de trabalho, da primeira até a folha que está em branco, né? Aí você prova que você estava trabalhando lá e você não tinha carteira de trabalho assinada. Então, você tem que provar isso, tá? Tem que colocar o documento ali, porque senão vai chegar para mim, eu vou dizer, tá, mas e qual é a fundamentação aqui? Eu vou indeferir, porque o teu advogado falhou, então, porque não tem provas aqui. Cadê a prova que você efetivamente trabalhou? Não tem como você colocar uma prova dentro de um processo, uma prova física dentro do processo. Isso vai ser lá mais adiante, tá? Neste momento, você tem que anexar tudo que você conseguir provar de documentos. Aí pode ser um extrato do FGTS na Caixa, né? Que não existe depósito desde do último trabalho que você teve. O INSS, você pode pegar uma cópia do INSS. Hoje a gente consegue pegar pela internet, ou, né, uma série de coisas. Você não pode pedir para a empresa, porque ela não vai te dar que não tem, né? O Eduardo não tem nada disso, mas você pode pedir para anexar o pagamento dos FGTS do mês, dos últimos 12 meses, mas isso tu não vai pedir, porque o juiz vai pedir depois, o outro advogado, tá? Você só com a tua carteira de trabalho tu consegue provar que você
trabalhava lá. E também, como você falou com fotos, que você estava fazendo algumas atividades na empresa, um documento que você assinou, enfim, tudo que você fez, a forma como você recebia, porque daí normalmente o Eduardo, se eu não me engano, né, Eduardo, usa pagar por fora, como a gente diz, paga com um recibo, aí tem medo que ela vá te cobrar que você não recebeu de novo. Ou nem recibo, né, professora? E aí ele te dá um recibo, né? Hã? É o que eu ia perguntar, né? Nesse caso, eu não pagaria nem com recibo ela, né? Pois é, tu não ia pagar nem com recibo. E o que te garantia? Pois é, eu pagaria para me defender, para dizer que eu paguei pelo menos aquilo, ou não pagaria para não ter provas contra mim mesmo. Muito bem, Eduardo. É isso que acontece, porque as pessoas não querem ter prova contra elas mesmas, né? Mas daí, tu veja bem, a Priscila consegue derrubar todas as outras provas só entregando a carteira de trabalho. Vou ter que pagar, não vai ter jeito. Na verdade, o trabalhador sempre sai ganhando, né, na justiça. Era mais, agora não é tanto, tá? Não é tanto porque em função de uma série de outras coisas ali, tá mais difícil até, e as empresas estão mais de olho, mas é uma das coisas que dá mais reclamatória, dá mais trabalho na justiça, é a justiça do trabalho mesmo. Porque ainda tem gente... Oi? E o que eu posso alegar pedindo para que isso vai prorrogando para frente? É que aí o juiz vai te dando um prazo, tá? Então, tudo bem. Agora a Priscila provou com todos esses documentos que eu falei, tá, Priscila? E aí, em que fase você fez? Então, fez o processo, né? Vamos ver aqui a nossa figura. A Priscila fez aqui o reclamante, né? Apresenta a queixa, o reclamado. Aqui o Eduardo, agora vai chegar a vez do Eduardo, tá, Eduardo? Ele recebeu esse ofício do juiz, né, enfim, porque a partir desse momento ela reclamou, ela apresentou e foi lá para o juiz. Eu analisei, não, realmente, a Priscila me apresentou aqui uma cópia da carteira de trabalho, ela me apresentou cópia do FGTS, do último recolhimento, foi na empresa anterior, INSS também, ok, segue adiante. Manda o ofício, né? Hoje se chama oficializa o reclamado, para que apresente uma defesa em 10 dias, sob pena, ou sei lá, né? De ser verídicos os fatos. Ok? Está notificado. Agora, Eduardo, o que você vai fazer agora, Eduardo? Eduardo, você já sabe que quando chegou lá para ti, tu já tem conhecimento que você estava... vai ter que pagar, né? Tu já está ciente disso. Como tem um conhecido meu que ele diz assim, depois eu vejo o que eu faço. Então, para você se garantir, Eduardo, porque você vai ficar na lista negra, tá? Porque depois todos os outros funcionários, as outras pessoas que estão na mesma ou situação semelhante à da Priscila, vão fazer contigo. Você vai juntar, né? Agora, eu sou a parte neutra aqui, tá? Eu não sou não sou juiz, não sou nada, eu só estou dizendo o que você precisa fazer. Você vai juntar a cópia da última CFIP, das últimas 12 CFIP, vai juntar os pagamentos, porque não adianta só mostrar a cópia do envio da CFIP, você tem que mostrar os pagamentos dos últimos 12, no mínimo, né? Pagamento. Se tiver algum lugar de registro de funcionários, livro ponto eletrônico ou manual, você vai apresentar uma cópia, ok? Mas só que a Priscila aproveitou lá, tá, Eduardo? Além dela dizer que ela não tinha carteira assinada, ela diz que trabalhava todos os dias, de segunda a domingo, de segunda a segunda. Vamos imaginar que seja um restaurante, tá? De segunda a segunda, das 6 da manhã às 11 da noite. Menos, professora, menos.
E desvio de função ainda. Mas ela vai colocar, porque o advogado dela vai dizer que é para colocar tudo que ela quiser. Ela vai colocar. De função. Hã? Desvio de função. Desvio de função, ok, muito bem, tá? E aí, Eduardo, agora, como é que você vai provar que você tinha uma escala de 6 horas ou a 8 horas? Aí tu vai ter que se defender e tu vai ter que provar que a Priscila realmente, o trabalho dela, lá no teu restaurante, tá? Ela era caixa. Ela trabalhava das 9 às 4, ou das 8, das 10 às 4. Como que tu já sabe que tu estava com ela irregular. Ela era caixa lá no teu restaurante, tá, né? Ela era caixa, trabalhava ou das 10 ou das 11, enfim, neste horário, até ali, como tu vai ter que provar que era este horário dela no processo, e que antes, né? Daí a Priscila vai dizer que não, que até às 11 ela trabalhava para limpar piso, para fazer um monte de coisa. E que no caixa ainda ela não recebia os 10% de quebra de caixa. Aí você vai ter que arrumar formas de provar isso, que efetivamente você pagava isso e que a Priscila não limpava o chão lá do restaurante, que ela só atendia ali. Aí tu vai ter que dizer, olha, se precisar de provas, eu tenho Beltrano, Ciclano, que trabalha aqui, que trabalha do horário tal, o horário dela era somente isso. Se tu tiver câmera que registrou a entrada dela e a saída, você vai ter que se virar, porque senão, meu filho, neste negócio vai longe. Tá, Eduardo? O que mais que tu acha que tu pode provar? Nesse caso ali, um exemplo, se eu lá ali falasse que ela não quis assinar a carteira porque ela recebia seguro. Aí piorou para os dois. Você vai receber uma multa por ter empregado ela, sabendo que ela estava no seguro-desemprego. Se eu não me engano, 20 salários mínimos, alguma coisa assim, a multa, tá? E ainda ela vai ter que devolver todo o dinheiro que ela recebeu do seguro-desemprego. Não sabia disso, prof. Sim, e se ela não tiver o dinheiro, a empresa... Hã? Tem muita gente que trabalha assim, recebendo seguro. Uhum. E se ela não tiver o dinheiro, Eduardo, você é corresponsável, você tem que pagar e depois ela vai cobrar dela depois. Isso eu sei de fonte segura, porque eu trabalhava numa empresa, tá? E tinha uma pessoa que estava nessas condições lá dentro da empresa. E ela entrou a justiça, não, a fiscalização pegou e foi uma grana federal. Eles ficaram 5 anos, todo ano, cada pouquinho o Ministério do Trabalho batia lá e ficava pedindo documentos e coisas e laudos para apresentar. Vocês não fazem ideia do inferno. E aí o setor de contabilidade, que pena, tá? Mas assim, Eduardo, eu lamento dizer que tu vai... Né? E a Priscila vai ter que devolver o dinheiro e isso vai sair no diário oficial ainda. Tá, no caso daí, então, ela também... Claro, eu sairia bem pior. Mas digamos ali que esses acertos dela, se você for analisar, ela daria uns 5 mil, um exemplo. Um salário mínimo, né? Por aí. A senhora tem mais noção, né, professora? Sim. Mas, digamos, entre férias e décimo, mais multas e outras coisinhas, daria em torno de uns 5, né? Aí ela teria que devolver justamente só esses que ela recebeu por fora, ela sairia sem nada no final, praticamente. Isso o meu advogado poderia conversar por fora com o dela. Não, mas assim, o que o juiz vai determinar que você recolha o INSS, FGTS
Férias e 13º, né, que ela não recebeu, se você conseguir provar que você pagou o salário dela, porque se ela disser que não recebeu, você não tem nada de documento, né, Eduardo? Porque daí, tu sabe assim, que aquela coisa, o dinheiro sobe a cabeça de algumas pessoas, né? E aí você não tem como provar que você pagou ela. Então, antes ter o recibo, pelo menos. Olha, eu sempre recomendo para alguns clientes meus que às vezes querem fazer alguns rolos, eu digo, ó, ao menos, se vocês querem fazer, vocês sabem que isso não é legal. Mas vocês têm que ter algum documento em algum lugar que vocês fizeram algum pagamento. Porque eu aqui no escritório de contabilidade não posso fazer nada. Entende? Se você tem algum acerto, algum acordo lá dentro da tua empresa, você faça lá, eu não tenho conhecimento, e você tenha documento assinado, se você pagou, porque isso depois vai ser considerado. Porque imagina, daí o juiz vai dizer, Priscila, mas como que tu vai trabalhar um ano sem receber, Priscila? Alguma coisa está errado. Sim. Entende? Então, o processo dela tem, eu como juiz, nesse momento, tenho sequência, sim, do processo, e aí eu peço, né, eu sou juiz, então eu acatei o pedido de você, da Priscila, que é a reclamante, ela tem direito, sim, né, então, vocês já receberam, já estão provando, eu ensinei vocês o que vocês têm que colocar para se defender, o advogado de vocês, tanto da Priscila quanto do Eduardo, vai auxiliar vocês, né, e o processo vai para o juiz agora e ele manda calcular. Daí ele pede para as partes apresentarem o cálculo, né? Eu vou pedir, Eduardo, então você que é o reclamado, né? Por favor, apresente o cálculo, e a Priscila também. Apresente o cálculo de quanto você acha que tem para receber e o Eduardo acha. Aí vai unir os dois advogados, vão lá, apresenta o processo, vai e volta. Aí a Priscila, não, eu não concordo. Imagina, eu não concordo com isso que ele apresentou. O Eduardo não concorda com aquilo que ela está cobrando. Aí, pois muito bem, então agora, neste momento, eu vou determinar uma perícia, tá? E eu vou indicar o meu perito que vai fazer esses cálculos, ok? Vocês concordam? Tá, mas daí nós não concordando entre nós, o que o seu perito decidir é o verídico. O meu perito, eu sou juiz. Você pode, eu vou indicar o perito meu, do juiz, tá? Eu sou juiz, estou indicando o perito, certo? Vocês podem não concordar com o cálculo que o perito fez. Também? Pode não concordar. Mas vocês precisam fundamentar o porquê que vocês não estão concordando. E aí, depois, tem os quesitos, mas eu não quero falar de quesitos agora, porque eu não ensinei vocês ainda, tá? Mas, então, daí depois tem os quesitos, mas agora é só essa parte aqui, tá? Então, deu para entender como é que é o processo, assim? Agora, então, eu como juiz, determinei que seja, e vou chamar um perito de minha confiança para fazer esse cálculo. O perito tem 15 dias para fazer o cálculo, depois que eu recebi a notificação, 15 dias, tá? Vou fazer o cálculo, vou protocolar, vou entregar no fórum o cálculo. Aí o advogado da Priscila e o advogado do Eduardo vão ficar discutindo ali em cima do cálculo que o meu perito, minha confiança, eu indiquei. O Eduardo concorda em partes, a Priscila concorda da outra, mas e aí vocês vão dizer, não, realmente eu preciso que seja revisto este item. E aí volta o processo para o perito fazer. Para rever aqueles itens que o Eduardo está questionando, o advogado do Eduardo e o advogado da Priscila também. Agora, se uma das partes concorda em 100% do cálculo e a outra discorda de um ou de outro item, e que eu entender, o juiz entender, que merece ser devolvido para o perito para ele analise esses pontos que o Eduardo contestou. Aí volta o processo lá para mim,
para o perito, né? O perito vai analisar, vai olhar, ou vai fazer os cálculos de novo, ou vai, o que se chama retificar os cálculos, ou ratificar. Ratificar é quando você diz, não, é isso daí mesmo e pronto. Aí o juiz vai tomar uma decisão, tá? E aí as partes podem não concordar e podem impedir outro perito. Tá, mas isso aí são desenrolares, ou seja, vai cada vez uma chamada, né? Isso, cada vez é uma etapa. Caso eu não apareça. Ah, my God! Mas o teu advogado tem que ir, né? Você disse que tem um caso que a pessoa não apareceu, né? Isso não é bom para a pessoa, tá? A pessoa apareceu. No caso, eu não apareci. Você não apareceu, mas e o teu advogado? Foi? Também não. Tem casos que, se estiver já na fase de sentença, aí você é julgado a riverias, mas quando está ainda em discussão, o juiz marca um outro prazo para se apresentarem. Tá. Nesse caso, eu posso ir matando a Priscila no cansaço? Mas só que não é tanto tempo. Assim, exatamente nessa parte de advogados, eu não sei quanto tempo que tu pode ir matando ela no cansaço, mas eles fazem isso, sim. Sei. Fazem. É bem normal. Só que o perito daí tá ali de fora, né? Tá aí só aguardando, tá só olhando vocês brigando aí. Deu para entender como é que é o processo ou ficou pior? No fim da conta, eu vou ter que pagar alguma coisa para ela. Ah, mas tu vai pagar bastante, pode ter certeza. Ainda vai receber uma multa. Mais uma multa? Mais multa, porque isso é irregular, tu não pode fazer isso. Mas não chega aos 20 mil. O processo passa e pode ter certeza que passa. Tá, e se nesse meio tempo então já que eu vou receber multa, eu vou assustar que ela vai perder porque ela tem que devolver que ela trabalhou no seguro. Ah, mas até ali, antes de chegar ali, você já resolveu essa parte, já está na outra parte agora. Tá. Ah, tá, o dinheiro que você pagou? Não, eu digo porque se eu vou receber a multa do mesmo jeito, eu também quero dar uma assustadinha nela para ela ver se ela tira alguma coisa, ou discorda ali no perito, entende? Mas aí você compete os advogados, por isso que lembra que na primeira aula eu disse assim, ó, nós contadores somos muito pragmáticos, né? A gente segue um cálculo e para os advogados, não, eles sabem tudo pode, eles dão um delírio, viajam, vai matando no cansaço. É assim que funciona. E o perito tem que ficar com sangue de barata ali, olhando, analisando, né? Porque daí, enquanto só volta para o perito depois que já resolveram as partes ali e que o juiz, né, diz, não, o perito então precisa dar uma olhada nisso dali. Mas depois o juiz diz, ok, homologa-se o cálculo do perito, não significa que acabou o processo. Aí é entre vocês ali agora que vão ficar brigando, vão estar discutindo. Aí eu não sou mais eu que vou... Eu acabei o meu trabalho, já entreguei, o juiz homologou, o que ele diz? Ele aceitou meu cálculo, e vai ser aquilo, vai ser a base, e agora vocês vão brigar por outras coisas. Sim. Por prazos, por coisas, assim, vão ficar, olha, como eu disse, eu tenho um processo de 20, 25 anos que estão rolando ali, chega a ser... Tem um que eu falei para vocês outro dia, que era da vara de família, as crianças cresceram, agora já são formados, e estavam pedindo, como é que a gente chama? Quando se separa, que tem uma criança... Ai, meu Deus. Pensão. Pensão, isso. E estavam reivindicando a pensão. Já se formaram? E estão reivindicando, continuam reivindicando. Tá, mas isso aí vai ter um fundamento final? Pagar atrasados? Sim, é tudo atualizado.
O último cálculo que eu fiz dava quase 300 mil para cada filho. Mas e paga, professora? Não paga. Essa pessoa, pelo que eu vejo aí, não paga. Não paga porque ele diz que não tem nada para receber. Não, ele diz que... Só que, assim, ele é advogado, tá? E ele diz que está sem trabalho, mas... E vive do quê? Me diga. Uma vontade de dizer para o juiz, mas do que a pessoa vive? Tá, e se eu dei falência na minha empresa lá, a Priscila, como é que recebe? Se deu a falência, isso um dia tu vai pagar, né? Mas, assim, a falência, se ela aconteceu depois, aí... Hã? Seu saldo é baixa. Se deu baixa, não tem problema. Os sócios respondem pela empresa. Porque quando tu dá baixa, tem um termo que diz que a empresa foi dado baixa. Mas se houverem causas que eram inerentes ao período que ela estava em atividade, assim, os sócios respondem solidariamente pelos débitos que a empresa tinha. Tem uma cláusula que, quando é dado baixa, na junta comercial já é registrado esse termo. Aí acontece assim, não tem dinheiro. Aí a pessoa não é aposentada, não tem como provar que ela tenha renda. Ele vai ficar devendo. Essa pessoa, eu sei que ela tem passaporte retido, que tem carteira de motorista retido, que ele não pode sair do país, tem uma série de coisas assim, né? Ele não pode ter conta em banco nenhum, porque qualquer centavo que cair na conta, pegam, né? Quando ele se aposentar, tem um percentual que pode ser retirado, aí as pessoas têm que ficar sempre de olho, né? A pessoa se aposentou, eles entram na justiça e informam o juiz, olha, a pessoa está aposentada, agora tem salário. Aí vai descontando. Ou morre e deixa a dívida, né? Tem coisas assim que é bem desse jeito. Ô, professora. Oi. Antes de concluir a aula, posso só falar o tema meu e da Mari Carla? Sim. Eu disse que ia faltar tempo, viu? Daqui tá aqui, Mari Carla. Tá, Mari Carla. Quem é o reclamante e quem é o reclamado? O reclamante vai ser a Júlia, eu. Júlia é reclamante. Reclamado a Mari Carla. Daí o tema vai ser acidente no trabalho. Outra. Nossa, essa aqui é brabo também. Acidente de trabalho. Ok? Faltou o Jefferson e o Guilherme. Tá, então, gente, vamos lá. Vocês acharam que assim tá bom para a gente continuar com as aulas? Teoria, prática, assim, dessa forma? Igual de hoje até que vai, professora. Oi? Tá cortando, Eduardo. Igual de hoje até que vai, a senhora vai ajudando. Até que vai? Oh, my God, o que eu fiz a Deus? Dá medo, professora? Na hora que a senhora começou a falar ali, todo mundo se olhou, ficou certeza sem estar todo mundo junto. Gente, é que... Tá, então agora vamos lá. Vocês entenderam como que é para fazer. Agora vocês conseguem, para a aula da semana que vem, me trazer alguma coisa concreta no papel? Sim. Conseguem? Eduardo, o Eduardo já está ferrado, né? O Eduardo vai... Olha, Eduardo, aquela tua poupança lá se foi para o brejo. Mas a gente vai ter que trazer o projeto tanto quanto o reclamante e o perito? E o juiz? Exatamente. Vamos montar isso para vocês entenderem, porque senão vocês vão ficar... gente, é muita teoria. A perícia é muita teoria. E vocês vão encher os... desculpa. De ficar... Desculpa. Em português, né, professora? Português. Vocês vão encher de ficar ali escutando. É ruim mesmo. Então, vocês têm que participar, sim. Ok?
Mas então a professora quer que faça num rascunho? Um rascunho para vocês entenderem ali, né? Os dois lados. A Júlia é a reclamante, né? O Eduardo é o cara aquele que não paga, que bota todo mundo a trabalhar sem carteira assinada, Eduardo. Certinho? E aí, na semana que vem, a gente fica melhor para vocês fazerem isso, olhem, assistam a aula de novo, vejam os slides da semana passada, que daí vocês conseguem formar o desenho na cabeça de vocês, senão fica muito ruim para vocês trabalharem, tá? Ok. Beijo. Precisa? Ok, professor. Boa noite. O quê? A Priscila precisa? Não ouvi. Eu e a Priscila precisa fazer de novo? Se vocês querem apresentar um cálculo ali para a gente discutir, fica bem interessante. Tá? Um beijo no coração de vocês, bom feriado, aproveitem, tchau, tchau. Tchau, boa noite.